dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Louvado seja o Senhor por esse tempo de devoção e pelas oportunidades de reflexão que esse tempo nos oferece. Hoje nós estamos vivendo o dia 18 dos 31 dias de oração pela família. E o assunto de hoje também tem muito valor. Hoje nós vamos orar pelas crianças neuroatípicas. Você sabe que cresceu muito o número de síndromes, e quando nós falamos de crianças neuroatípicas, não estamos falando apenas de autismo. Autismo é uma delas, mas várias outras realidades que atingem a vida de algumas famílias. E nós vamos orar a Deus para que Deus dê sabedoria aos pais, para que Deus dê sabedoria à igreja na maneira de como acolher essas crianças e essas famílias que precisam da nossa oração, do nosso apoio, precisam do nosso abraço. E certamente orar por estas realidades tem um valor muito grande para nós e para essas crianças e para essas famílias. Estamos lendo Provérbios capítulo 10, hoje vamos ler os versos do 18 ao 21, que diz assim: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha calúnia é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de pouco valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem. Continuamos nessas reflexões a respeito daquilo que devemos fazer e das escolhas que devemos fazer. E hoje nós estamos falando sobre palavras, não é? O texto de hoje refere-se muito àquilo que nós pronunciamos, àquilo que nós falamos. E a Bíblia diz que o que encobre o ódio tem lábios falsos e o que espalha calúnia é insensato. Existem muitas pessoas que são tagarelas, né? Lembra da palavra paurador? São pessoas que falam sem parar. E a Bíblia diz, eu queria chamar a sua atenção para aquilo que está no verso 19, que diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão. Tem gente que erra muito porque não refreia sua língua. Erra muito porque fala de maneira desmedida. Fala de maneira inapropriada a respeito de assunto que não controla, que não sabe, mas quer dar a sua opinião, quer falar. E existem algumas pessoas que parecem que são expert em todos os assuntos, porque para todos os assuntos tem uma opinião formada. E aí a Bíblia diz que na multidão das palavras existe transgressão, mas o que refreia a sua língua, seus lábios, é prudente. Então a palavra de Deus nos convida à prudência. Se o assunto da roda não diz respeito a você e você não domina aquele assunto, então refreia a sua língua, diz a palavra de Deus. É melhor a gente calar, e a Bíblia diz que aquele que fica em silêncio é tido por sábio, né? É melhor a gente refrear a nossa língua em determinados assuntos do que a gente sair falando do que não sabe e cometendo transgressão. E transgressão aqui tem essa ideia de você sair do eixo, sair do lugar, transgredir aquele assunto, transgredir com relação àquela situação, porque você está falando de coisas que você não entende. Por isso é tão importante que a gente tenha controle das nossas palavras. E aí, chega no verso de número 20, a palavra de Deus vai falar sobre valor. E a Bíblia diz assim, olha: a língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios é de pouco valor. Se a gente quer que as palavras que saem da nossa boca sejam de valor, a gente precisa estudar sobre o que a gente está falando. A gente precisa entender sobre aquilo que a gente está falando. E a Bíblia diz que a língua do justo, ela
profere palavras que são palavras de valor, porque elas vão ser úteis na vida de quem está ouvindo. Enquanto isso, o imprudente, o ímpio, ele fala, mas aquilo que ele fala não tem valor nenhum, entra pelo ouvido, sai pelo outro, porque as pessoas não querem reter essas informações que não trazem nenhum proveito. Os lábios do justo apacentam a muitos, diz a palavra de Deus, mas os insensatos, por falta de entendimento, acabam na ruína. Então, queridos, que Deus nos dê sabedoria para abrir a nossa boca para proferir palavras de valor na vida daqueles que nos ouvem. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos agradecer-te porque a língua, as palavras, elas têm valor, têm importância. E nós queremos te pedir que o Senhor se utilize da nossa boca para proferir palavras de sabedoria, palavra de crescimento, de aperfeiçoamento espiritual, de reverência para contigo, que a nossa boca seja instrumento de justiça, para que, ó Deus, aqueles que nos ouvem percebam que as nossas palavras são como prata valiosa, prata escolhida. Queremos também, neste momento de oração, nos unir, ó Deus, para pedir pelas crianças neuroatípicas e também por suas famílias e também por nossa igreja, para que, ó Deus, nosso ambiente seja um ambiente acolhedor e que nós saibamos lidar com estas crianças e saibamos abençoar estas famílias. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem trazido um despertamento na tua igreja para a importância de cuidar bem dessas crianças. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?